cada um de seus membros, dizendo ela que não. Plínio, se a própria APL não poderia, por seu sítio, ser chamada qual o próprio órgão a ancorar esse cadastro, no que ela explica que não, por ser, no caso, uma ação de Estado em sua função plena. Jonatas recitou a máxima de que a cultura é o que fica da gente depois que a gente esquece o que aprendeu. Abre e fecha aspas. E Nelson fez loas que enaltece o trabalho que Ingrid vem desenvolvendo no meio cultural do Piauí. Nelson, que é também presidente do Conselho Estadual de Cultura. Ingrid respondeu satisfatoriamente a todos, do que recebeu o devido agradecimento da presidência. Facultar a palavra, dela usam os seguintes pares. Pedro, sintonizado com o assunto mais ressaltado na sessão, recorda conversas muito significativas em sua vida, enredado com o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana, o qual conceituava cultura como todo acréscimo que fazemos ao natural, ou ao meio natural. Jonatas toca com a palavra a conjuntura atual, para lembrar que os governos petistas quiseram o Brasil assentado no Conselho de Segurança da ONU e o atual tem uma posição ao contrário daquela. Miguel de Moura volta a lembrar a falecida poeta Isidane Carvalho para dizer que ela era filha natural de Santo Antônio de Lisboa, o município, e que seu falecimento físico se deu tragada por um câncer. Volta a indagar sobre a retomada da oficina literária e que quer fazer a sua. A propósito, o presidente informa que serão as oficinas retomadas oportunamente. Felipe aludiu ao conceito de cultura plasmado em documentos da Organização das Nações Unidas de 1982 e lembrou palestra em Teresina sobre o assunto, proferida pelo intelectual e senador pernambucano Marco Maciel, com bom desenvolvimento sobre o tema. Elmar disse que esteve na sede da APL e viu por lá vários livros já compostos e por lançar, informando que sobre alguns escreveu e publicou em seu blog no Diário da Pandemia. Entre eles, a obra do escritor, presidente da Casa, Zósio Tavares, biografando Dirceu Arco Verde, ex-governador. Também realçando a edição 2019 da Revista da Academia, além do livro Bertolínia, segunda edição, de Reginaldo Miranda. Plínio retoma a proposta de que tenha a Revista da Academia um conselho editorial já no próximo número. E Fonseca secunda Pedro na fala assinalada das lavras do professor Monteiro de Santana, dizendo de sua completa atualidade sobre cultura, não suplantada pela diversidade de formas parcelares, tal é conceituada hoje em dia, e que, nesse sentido, conflui com o sentido da história, como significante inteira da experiência humana. Nada mais havendo a tratar, foi pelo presidente encerrada a sessão, às 11h24. Esse é o texto, presidente, que acabo de ler, lógico. Obrigado. Muito obrigado, professor Fonseca Neto, pela leitura do pregão das efemérides desta sessão e também da leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Como não há ressalvas, declaro aprovada. Eu vou passar em palavra aos oradores, os decanos, que querem fazer uso dela. Podem já assinalar, só precisa levantar a mão que eu já vou anotando aqui. Os decanos, doutor Nelson, o senhor não é decano ainda não, se aquiete aí. Decanos, os decanos, você entra no clube da Jovem Guarda. Professor Pedro da Silva Inicialmente, né, poeta Elmar, poeta... Bom dia para os colegas. Eu vou fazer aqui um comunicado da presidência, em seguida a gente começa a sessão com as falas dos acadêmicos. É para comunicar antes que o nosso canal da academia está e vai entrar no ar em breve. E vamos emitir a primeira parte dessa sessão através desse canal, que será a parte da oficina. Então, essa
parte vai ao público. Depois, sendo assunto interno da academia, a gente vai apenas gravar e ficar com os nossos arquivos. Além disso, vamos ter um programa uma vez por semana, às quartas-feiras, 5 horas da tarde, para entrevista com os acadêmicos, inicialmente, depois a gente abre para outras personalidades, entrevistas com os acadêmicos sobre a sua obra, sobre o seu fazer literário, sobre lançamentos de livros. Então, será esse o teor do nosso programa, que vai se chamar Café das 5. Aliás, Chá das 5. O Chá das 5, que remete à nossa Academia Brasileira de Letras, francesa, como lembrou o professor Fonseca Neto, e também aos ingleses, ao Lords. É um momento importante aí. Será apenas 30 minutos, para não ficar muito enfadonho. E nós vamos fazer um treinamento por aqui mesmo sobre essas entrevistas. E o principal ponto é que a gente não exceda em 3 minutos uma resposta. Cada resposta, por mais longa que seja, dá para a gente fazer em 3 minutos. E a seguir a gente vai desenvolvendo no tópico seguinte o que deixou de fazer no tópico anterior, se precisasse de mais tempo. É provável que a gente migre também aqui do Meet para o Zoom. Esses detalhes técnicos estão sendo acertados com o pessoal que vai cuidar dessa parte da transmissão do nosso canal, das nossas sessões e das nossas atividades. Então, até aqui, trouxemos a sessão da academia através da plataforma online. Vamos dar outro passo. Vamos levar também as outras atividades da academia para o mundo virtual. Então, passo da vez, e a gente tendo domínio de cada situação. E eu gostaria também, antes de passar a palavra, dizer que ontem fizemos o lançamento, com a participação do Nelson Neri, que é o presidente do Conselho Estadual de Cultura, da nova edição da revista Carta CEPRO, um documento muito importante para os pesquisadores do Piauí, sobretudo. E ontem fizemos o lançamento do novo número, a edição, o volume 2 do número 31, uma sessão virtual da Secretaria de Planejamento, da Fundação CEPRO, da Academia, da Universidade Federal e também da Universidade Estadual, além da FAPEP. O Dr. Nelson esteve presente, foi ele que fez esse convênio na gestão dele, é ele que vem cuidando da publicação, representando a academia, e esteve lá também dando a sua palavra. Então, é um momento muito importante para nós, até porque a Fundação CEPO, através da Secretaria de Planejamento, e até agora, neste ano de 2020, o único órgão público que aportou recursos para a Academia Piauiense de Letras, para tocar esse projeto. Fora isso, tivemos o financiamento da Equatorial para a publicação, para a produção do nosso documentário, que também já está sendo produzido. Já fizemos um trabalho na sexta-feira, ontem, com o documentarista, e esse projeto já também está tendo andamento. Por fim, eu gostaria de pedir licença à Assembleia para a gente alterar a nossa resolução e submeter à aprovação de todos uma moção de solidariedade que me foi, inclusive, sugerida pelo Dr. Reginaldo para o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, desembargador Cássio Nunes Marques, que é piauiense, de regeneração, tem ligações profundas e familiares com a nossa academia, é sobrinho do professor Paulo Nunes, é primo do acadêmico Wilson Brandão, enfim, talvez seja parente do Dr. Jonatas também, eu não sei, é Nunes, e por aí vai. E eu gostaria, como é um fato muito inédito não, muito relevante, e de pouca frequência para o Piauí, que a academia, exemplo de outras entidades, como o Tribunal de Justiça, a Academia da Magistratura, Dias da Magistratura, também se posicionasse sobre essa questão e lançasse um manifesto, uma nota de congratulações pela escolha do desembargador Cássio para compor o Supremo Tribunal Federal. Isso foi divulgado, inclusive,
no nosso grupo de WhatsApp, através de pesquisas do doutor Reginaldo e do doutor Elmar, que até agora 5 oportunidades de ver piauienses como ministro do Supremo Tribunal Federal. Daí porque eu considero que se torna muito relevante uma manifestação da nossa academia neste instante. Então, essa proposta que eu queria fazer, se as cidades aprovarem, só precisam permanecer como estão. Então, aprovado, daqui a pouco a gente vai para as discussões, inclusive sobre esse assunto, quem quiser falar. Eu passo a palavra agora, agradecendo a atenção de todos, para o professor Pedro da Silveira, diretamente de Brasília. Bom dia, professor. Em verdade, o que eu ia falar, o objetivo central do que seria de pouco tempo, já foi esclarecido pelos Osmo. Era uma questão, interrogação a respeito do novo ministro do Supremo, que nós aqui em Brasília, à distância, né, pouco sabíamos do ilustre cavalheiro, e parece-me que ele reside em Brasília. E também um pequeno acréscimo, né? O chá das 5, de que falou os Osmo, né? A maneira da Academia Brasileira de Letras, isso me remete aos velhos tempos de Liceu Piauiense, quando às 10 horas da manhã nós saímos na direção do Caçula, né? E ali o chá não era nada muito indicado para um piauiense com 40 graus à sombra. E então tomava-se um cruzeiro naquele tempo, um cruzeiro apenas. Um copo de caldo de cana com caramujo, né? Supria satisfatoriamente todas as necessidades do indivíduo até a hora do almoço. Aqueles que conseguiam chegar em casa sem nenhum tropeço. Quanto a esse jovem que vai ser 48 anos, ministro do Supremo, é um motivo de muita alegria para todos nós, isso, e a minha total ignorância a respeito da distinta figura, né, dado como notável jurista, isso é pelo nome Nunes e pelo nome Marques, dispensa comentário, né? Os Marques de Floriano, de Fernando Marques, aquela gente toda, pai de Ulisses, todo esse povo. E Nunes, basta eu olhar aqui para a tela, eu já vejo um que está esperando a sua oportunidade também de falar, né? São pessoas talentosas. Mas eu chamaria a atenção de um pequeno detalhe sobre isso. A velhice, nós guardamos a memória do passado, né? E principalmente dos bons momentos. Mas o fato presente, do cotidiano, de um modo geral, a memória é muito curta, né? Muito limitada. Eu me lembro muito bem que, se eu fosse falar do futebol do Piauí, que eu fui esportista, atleta, né? Eu me lembraria, por exemplo, que pelos anos 50, no Lindolfo Monteiro, o Carlos Said, junto com o Pedro Mendes Ribeiro, sentavam-se bem na linha divisória do campo, cada um num tamborete, e ficavam transmitindo o jogo. Quando tinha uma ocorrência normal, um pontapé no lugar certo, né, ou então um jogo bonito, né, o Carlos Said dizia com muita tranquilidade: Pedro Mendes Ribeiro, você mais bem colocado do que eu, comente este lance. Mais bem colocado eram 10 centímetros, sabe? Mas o público ouvia lá 20 a 10 a 20 mil pessoas, né, que estavam presentes, ouviam perfeitamente o Carlos Said dizer isso, era uma gargalhada imensa, e ele, minutos depois, aproveitava o lance seguinte e fazia novamente a mesma pergunta, e assim, isso ficou na memória de um velho de 90 anos. Agora, um fato sobre uma figura notável como essa, eu me lembro, quando eu cheguei a Brasília, pouco tempo depois, também um piauiense seria nomeado ministro do Supremo, né? Todos vocês sabem, Firmino Paz. Ele era procurador-geral da República e foi nomeado, e na época já se falava, inclusive, da influência do Petrônio, mas não foi. O Petrônio ainda não tinha força suficiente para isso. Tanto que ele demorou pouco tempo, e naquele tempo não havia a lei da bengala, né? Com isso, eu me limito agora a ouvir os distintos companheiros, né, acadêmicos, colegas acadêmicos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Ribeiro, pela sua participação e por essas reminiscências que traz a nossa sessão de hoje da Academia Piauiense de Letras. Bem, dos cinco
piauienses que compuseram o Supremo Tribunal Federal. Talvez o doutor Elmar fale mais tarde, que ele fez uma pesquisa exaustiva sobre isso, juntamente com o doutor Reginaldo. Eu lembraria do meu conhecimento apenas o ministro Evandro Luiz e Silva, dos anos 60, que foi, inclusive, aposentado pelo regime militar. Ele foi nomeado pelo presidente Goulart, mas foi aposentado pelo regime militar. Depois, o doutor Aldir Passarinho, que é de Floriano, fez carreira por Brasília, como o doutor Evandro fez pelo Rio de Janeiro, e também o doutor Hermínio Ferreira, que também foi juiz que foi do Supremo Tribunal Federal. E outros dois, no período ainda do Império, se eu não estou enganado. O doutor Elmar fará o esclarecimento daqui a pouco, o doutor Fonseca também, eu acho que sabe disso. Eu passo a palavra, então, ao eminente poeta Francisco Miguel de Moura. Poeta, ligue aí o microfone, por gentileza. Ligar o microfone, poeta. Só um instantezinho, poeta. Ainda não foi acionado o microfone. Aí pode pisar de tarde, entendeu? Porque aí você vai aplicar o pé de estenda assim que Enquanto o poeta Francisco Miguel de Moura aciona o microfone, eu chamo então o professor Jonatas Nunes. Professor Jonatas, não apareceu, doutor Francisco Miguel de Moura. Veja se consegue aí acionar o microfone. Esse bicho é com calma mesmo, só triscando que ele atende. O poeta Francisco Miguel de Moura e voltará em seguida. Às vezes acontece. A gente vai acionar o microfone e termina saindo da sessão. Ele volta em seguida. Então, eu abro as inscrições para a Assembleia. A partir de agora, o professor Nelson já está inscrito. Quem mais? Poeta Elmar. Otton. Gilson. E quem quiser pode ir se inscrevendo no decorrer da sessão. Então, começamos pelo doutor Nelson Nery. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, presidente. Satisfação. Também, em relação ao Cássio Nunes, queria dizer que Faculdade de Direito, Piauí, hoje na Universidade Federal do Piauí, fez a manifestação porque é o primeiro aluno da faculdade que vai alçar, ainda não é, né? Ainda vai alçar ao cargo de ministro. Queria dizer também que essa semana eu tive o prazer de receber uns livros. Eu tenho uma coleção de 200 acadêmicos e patronos. Eu devo ter uns 170 obras, 160 de cada um deles. Faltam 40, vários não lançaram nenhum livro, uns 20. Então faltam 20 obras. A mim faltava a obra do Moisés. Então eu quero agradecer a atenção. Obra de crônica e uma obra muito boa técnica sobre a análise do Roberto Campo, um dos principais economistas do liberalismo brasileiro. Parabéns, doutor Moisés, agradeço a atenção. Infelizmente, a gente não teve um contato pessoal, tinha saído um pouquinho. Queria dizer também que o CIEC, o Conselho Deliberativo do CIEC, que é uma outra instituição da cultura, está vendo preparação do edital para a Lei Aldir Blanc, né? Não só uma contemplação muito ampla, ainda não foi lançado o edital, uma contemplação muito ampla, são quase 1000 prêmios, além do próprio ajuda financeira que é dado, né? Nós temos já naquele cadastro que a Ingrid falou na semana passada, 4.000 inscritos, mas somente 1.000 pessoas vão receber, porque a grande maioria já foi contemplada por esse auxílio emergencial. Mas fora isso, está sendo previsto quadrilhas, mestre cultura, são quase 1000 contemplações que a gente acha que não vai dar nem tempo para isso. E talvez recurso para algum tipo de projeto.
Então, provavelmente, na outra quinta, tem uma informação mais concreta e eu narro meus colegas. Grande abraço, Moisés. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, doutor Nelson Neri, pela sua participação na sessão de hoje da Academia. Passo a palavra em seguida ao poeta. O poeta Francisco Miguel voltou. Em seguida, outro poeta, Elmar. Poeta Francisco Miguel, dia. vamos lá. Bom dia, meus caros confrades e confreiras, presentes e ausentes. Eu, diante das câmeras do computador, fico muito nervoso, né? Então, eu me lembro aqui de uma oportunidade em que meu filho, Franco, o mais velho, que ele me ensina alguma coisa assim em computação, e aí um dia ele disse: bom, eu desisti do aluno, você não aprende, pai. Eu digo: mas eu não desisti do professor, né? Então eu não desisti aqui de falar nessa reunião. Jorge, eu queria saber se você ainda se lembra do compromisso que a gente tinha, que você ia verificar se eu poderia apresentar o meu trabalho sobre o J. Coriolano, já que as reuniões normais estão demorando, né? Sim, Alô? poeta, eu lembro você está agendado para fazer essa palestra dentro da oficina, né? E estamos aguardando um momento em que poderemos ter uma maior audiência, que é com esse novo sistema da Academia, que vamos transmitir também para o YouTube, através do canal da Academia, essa parte da sessão da oficina, para que mais gente tenha acesso a essa coisa, para não ficar só entre as quatro paredes da Academia. Então, só mais um instantezinho e nós daremos andamento a esse projeto, inclusive com a sua fala. É só aguardar mais um pouco. Sim, mas eu quero, já que eu falei no rei dos poetas piauienses, considerado, é o primeiro grande poeta piauiense que foi registrado numa história da literatura brasileira, foi o J. Coriolano, que é meu patrono. Eu queria saber se eu posso recitar aqui um poema dele, né? Pode, está dentro dos seus 3 minutos ainda. Pois tá bom, lá vai. É um poema que foi musicado, tem vários musicados, mas esse dele foi musicado. A Virgem e a Roseira. Linda virgem pensativa, vagava só num jardim. Seu rosto estava tristonho. Seu rosto estava tristonho, amor a tornar assim. Seus olhos não tinham vida, nem suas faces rubor, que uma rival despiedada lhe roubara o seu amor. Viu uma bela roseira, um semi-aberto botão, querendo a virgem colhê-lo, estendeu-lhe a nívea mão. Diz-lhe a roseira: donzela, acaso algum mal te fiz? A mão recolhendo a virgem: não, roseira, assim lhe diz, poeta. Não supus que mal fazia em tirar-te este botão? Para suprir a falta deste, outros muitos brotarão. Tornou-se a verde roseira, tua virgem, não pensas bem. Se um amante te hão roubado, procura, pois, outro bem. Mas, se aquele só voltavas tua extremosa paixão, eu dentre todos prefiro também só este botão. Linda virgem pensativa, que vagava num jardim, voltou cismando mais triste, amor a tornar assim. Obrigado pela paciência de me ouvirem. Muito bem, poeta. Era somente isso que eu queria a dizer hoje. Muito obrigado. Vou ficar ouvindo. Muito obrigado. E foi pouco, eu não considero que foi pouco. Foi muito importante aí a sua participação, com a sua fala e também com a leitura deste poema, do Coriolano. Eu passo do poeta Francisco Miguel para o poeta Elmar. Bom dia, poeta Elmar. Bom dia. Meus amigos,
Eu pouco teria a acrescentar sobre a fala do nosso doutor Pedro. Apenas dizer que Antônio de Souza Mendes Júnior, que foi o nosso mais antigo piauiense a ter assento no Supremo, ele serviu na comarca de Regeneração. O Antônio de Souza Martins, outro piauiense, era parente do nosso Visconde da Parnaíba, como o próprio nome indica. Firmino Paes, o nosso doutor Pedro, prestou muito bem os esclarecimentos sobre ele. Evandro Lins e Silva, como todos sabem, nasceu em Parnaíba. Quase por acaso, mas nasceu lá. Mas ele tinha orgulho de se dizer piauiense. Aldir Passarinho, como todos sabem, nasceu na nossa Floriana e o doutor Pedro também se pronunciou sobre ele. Então, curiosamente, Antônio de Souza Mendes foi juiz em Regeneração. E o nosso Cássio, que está indicado para compor o Supremo, é ligado por laços familiares à nossa Regeneração. Em Regeneração, teve um caso curioso. Raimundo Campos, que dá nome ao fórum, este homem, numa terra que ninguém enjeita nada, ao contrário, ficam se insinuando, ele recusou ser desembargador e recusou ser governador do Piauí. Isso é um caso raríssimo até de estarrecer. Raimundo Campos é o pai do nosso Gomes Campos, do Alto do Lampião, no Além. Em Regeneração, foi juiz lá o meu parente Geraldo Magela de Carvalho, que foi professor do SENEC e ajudou a fundar o SENEC de lá. E, curiosamente, fomos juízes em Regeneração, 3 membros de nossa casa. O desembargador Otto, o nosso Palha Dias e eu, né? Então, de modo que Regeneração tem muita ligação com a nossa Academia Piauiense de Letras. Contudo, eu queria aqui dizer que, por conta das comemorações barrense, o nosso Dilson Lages fez um trabalho aí de muita monta, de muita importância, os arquivos importantíssimos no setor de audiovisual. E ele colocou o meu poema Barras das 7 Barras lá, em que eu presto homenagem ao nosso confrade, o Wilson Carvalho Gonçalves. Só que esse vídeo, o Cláudio Cialini fez uma nova versão dele, uma nova edição, e eu postei no nosso grupo, que está à disposição dos amigos, em que eu presto homenagem ao nosso confrade Wilson Carvalho Gonçalves. Por fim, queria dizer que o centro de Teresina, eu dei uma volta nele agora, está bastante deteriorado. Vários prédios particulares e públicos abandonados, uma tristeza. Enquanto isso, nosso Valdeci Cavalcante promete reconstruir, restaurar a fábrica do laticínio da cidade de Campinas. E eu estou envidando esforço com o Carlos Rubens, já passei muita documentação para ele, provando que o imóvel pertence ao município. Então, se o município passar para o FEComércio, um simples contrato de direito de cessão de uso, o Valdeci diz que recupera esse prédio. Ora, além de recuperar o edifício, certamente que ele vai botar lá serviço do SENAC, como talvez escola, talvez, muito provavelmente, alguma oficina. O fato é que o Valdeci disse que, em o prédio sendo cedido para ele, para o FEComércio, através de direito de cessão de uso, ele fará essa restauração. Acho uma notícia auspiciosa, muito importante, e eu conclamo, peço que a gente faça uma moção de louvor a esse gesto dele, para entusiasmá-lo mais ainda. Porque é uma coisa realmente que, se isto não for feito com urgência, aquele grande, belo edifício está fadado a ser ruína, porque cada dia vem piorando a situação dele. Obrigado.
Obrigado, poeta Elmar, pela sua participação. Eu passo a palavra agora ao romancista Otton Lustosa. Bom dia, doutor Otton. Ligar o microfone. Bom dia, presidente. Bom dia, prezados acadêmicos. Pedro Ribeiro, Francisco Miguel de Moura, Antônio Fonseca Neto, Moisés Reis, Plínio Macedo, Itamar já saiu, doutor Nelson Nery Costa, e o nosso presidente, Zósimo Jonatas, também já saiu. Presidente, é só para me juntar também aos que já falaram, nas congratulações ao doutor Cássio Marques, o desembargador Cássio, quem eu já conheço como advogado, por suas atuações junto às varas em que atuei aqui na capital, na vara de família, na vara da fazenda pública, e depois com ele, sentando juntos como juízes no Tribunal Regional Eleitoral, 8 de 2009, estávamos lá, naquela composição do Tribunal Regional Eleitoral. Ali foi vamos dizer assim, a arrancada dele, o início dessa trajetória dele como juiz, né? Foi ali, do Tribunal Regional Eleitoral, pronto. Aí ele deu partida à sua vida de magistrado, né? Ingressou pelo 5º Constitucional no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E agora tudo faz crer que se confirmará a sua nomeação para o Supremo. Posso dizer da sua capacidade técnica, da sua correção, do seu brilhantismo como advogado, e a sua atuação lá no Tribunal Regional Eleitoral foi excepcional, um verdadeiro julgador, né? E de fácil convivência, aliás, excelente, né? E capacidade técnica indiscutível, né? Então, é motivo, sim, de contentamento para todos nós e aliás, que o doutor Cássio Nunes Marques tenha realmente assento no Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza que ele, como magistrado, durante esses anos todos, já deu prova disso, que está capaz de julgar quaisquer causas, né? Principalmente depois dessa atuação dele junto à Justiça Federal, com causas, interesses do Brasil, né? Causas de grande repercussão, está, a meu entender, à altura dos que lá se encontram, e o ser humano vai cada vez mais agregando experiência e conhecimento, né? Então, portanto, subscrevo aí a nota que o nosso presidente, em momento oportuno, esta instituição secular tem a oportunidade de expressar o seu contentamento com este grande feito que se anuncia e quase que já se confirma, e é aguardar para que realmente isso se confirme e o nosso Piauí, as instituições aqui possam registrar nos seus canais esse fato que nos proporciona a nós piauienses muita honra. São essas minhas palavras e fico satisfeito com essa notícia aí que o poeta Elmar Carvalho dá, no sentido da restauração daquele magnífico prédio lá de Campinas, que eu conheci de perto, fui juiz ali, respondi, né? E realmente é uma pena que aquele edifício venha a desmoronar por falta de uma atitude concreta do poder público, que tanto já se esperou, né? Até foi anunciado aí que uma Secretaria de Cultura iria levar
vir dar uma destinação, mas, infelizmente, até agora não saiu. E a iniciativa privada, agora, o doutor Elmar diz isso, então nos anima para que aquele edifício tenha utilidade e seja motivo de visitação, até turística, porque reúne essas condições, pelo que representa na historiografia do nosso Estado. Então, muito obrigado. Eu boto fé no Valdeci. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Eu passo a palavra em seguida ao professor Nilson Lages e, a seguir, o professor Felipe Mendes. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão que eu faço a anotação. Doutor Nilson. Senhor presidente, senhores acadêmicos, antes de quaisquer palavras, gostaria de expressar aqui o meu contentamento pela circulação já entre nós de uma obra fundamental de nossa literatura, que é A Costela de Adão, editada pela Coleção Centenário, uma obra de um autor considerado como um dos introdutores da ficção científica no Brasil, e uma obra que precisa ser redescoberta pela crítica literária nacional. A sua circulação entre nós precisa ser amplamente publicitada, porque o autor esteve entre os escritores mais lidos da década de 30 do século passado. E foi um atuante jornalista literário, jornalista cultural de grande valor na década de 30. Mas o motivo principal aqui da minha fala é no sentido de ressaltar uma grande emoção, o fato de ter sido tomado por uma grande emoção, que na verdade é só o pano de fundo para o que eu quero dizer, pelos verbetes biográficos, os mais recentes verbetes biográficos, ensaios biográficos, escritos pelo acadêmico Reginaldo Miranda. Nós somos sabedores que esses verbetes estão reconstruindo, fazendo uma releitura muito pertinente de parte significativa de nossa história. E entre os verbetes recentemente escritos, ou reescritos pelo acadêmico Reginaldo Carvalho, está verbetes sobre figuras exponenciais da formação da cidade de Barras do Maratauã, cidade onde nasci. E o acadêmico Reginaldo Miranda construiu 3 verbetes, 3 ensaios biográficos, um sobre Miguel Carvalho de Aguiar, considerado fundador de Barras, Manuel José da Cunha, José da Cunha e Manuel Carvalho, os 2 verbetes se confundem, e um verbete se confunde, os 2, na verdade, são tratados num único verbete, e a figura exponencial de José Carvalho de Almeida. E por que eu estou fazendo questão de ressaltar a escritura desses verbetes? Porque nesses verbetes nós temos uma releitura de praticamente 100 anos da formação da cidade de Barras do Maratauã, que é uma das mais antigas e mais prestigiadas cidades do século XIX no Piauí. E por que é tão significativa essa releitura do confrade Reginaldo? Porque ele pontua, primeiro ele explora fontes primárias pouco visitadas, desconhecidas, não lidas adequadamente, inclusive o testamento de Miguel Carvalho de Aguiar, o que demonstra da descendência, o que de fato foi Miguel Carvalho de Aguiar e os desdobramentos do momento em que ele viveu, de que maneira precisamente vai se constituindo a formação da cidade de Barras, no sentido de que José Carvalho de Almeida e Francisco Borges Leal tenham sido responsáveis, estejam à frente. Por que estiveram à frente durante muitos anos? Se constituíram como grandes lideranças
né, dessa região. Eu quero aqui pontuar que vários acadêmicos aí são descendentes do passado e de hoje, são descendentes dessas duas figuras, de Francisco Borges e José Carvalho de Almeida. Então, ele consegue pontuar questões inéditas, entre elas, inclusive, a leitura que nós temos, sobretudo de Davi Caldas, é uma leitura pontuada no envolvimento de José Carvalho de Almeida com a construção da antiga Igreja de Barras. E ele pontua um outro lado, explora outros aspectos relacionados à sua trajetória política, à sua trajetória, vou usar aqui o termo militar, entre aspas, né, pouco explorada, pouco evidenciada por quem escreveu sobre ele. Então, foi motivo de muito contentamento ser transportado para esses verbetes, porque eles nos fornecem claramente a mentalidade de um tempo. Então, está de parabéns o acadêmico Reginaldo Miranda por construir verbetes que nos transportam para um tempo em que nós podemos compreender concretamente a mentalidade de uma Barras da segunda metade do século XVIII e da primeira metade do século XIX. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Nilson Lages, pela sua participação. Eu convido a fazer uso da palavra o professor Felipe Mendes. A seguir, doutor Itamar. Também, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, confrades e amigos. Apenas para subscrever a sugestão dada agora há pouco pelo nosso poeta doutor Elmar, com vistas à recuperação do prédio lá de Campinas. Eu conheço, eu sou de lá da região, e inclusive por dentro é uma construção magnífica que terá ou poderá ter utilização do ponto de vista da formação dos jovens, das pessoas da região, da cidade e da região, se for feita essa gestão para o nosso amigo e confrade Valdeci. E quem sabe as últimas tratativas recentes é o promotor Carlos Rubens de Oeiras. Ele esteve várias vezes aí com o secretário de Cultura. Eu não sei, ele já me falou mais ou menos em que pé está essa coisa. O senador Elmano andou se interessando em fazer uma emenda, mas tinha algumas restrições lá, aqui, eu acho que com relação à propriedade do prédio. Eu acho que falta alguém, no caso Valdeci, para desatar este nó. Existe um nó aí que precisa ser desatado. E eu também sou muito torcedor desta capacidade do Valdeci de resolver o problema. Existem recursos lá no Sistema S do Sesc-Senac, e a gente vê em várias cidades do Piauí esse trabalho do Valdeci. E fico torcendo para que esta sugestão seja levada ao nosso colega Valdeci, para que nós todos possamos ajudar neste desatar de nó. Ali é um nó que precisa ser desatado. Era isso, presidente e amigos, um bom dia. Muito obrigado, professor Felipe Mendes, pela sua participação. Eu convido a fazer uso da palavra o doutor Itamar, e a seguir o doutor Moisés. Bom dia, doutor Itamar. Bom dia a todos. Em relação ao Valdeci, não tenho nem dúvidas, ele é um Midas, tudo que toca vira ouro, e ficamos felizes, viu, Elmar, com essa ideia. Ele vai, com certeza, se derem essa chance, ele vai fazer daquele belíssimo prédio uma casa de cultura. O Cássio, o nosso juiz que vai ser, o nosso desembargador que vai ser ministro, ele é ligado à regeneração pela família do nosso professor Manuel Paulo Nunes, e o pai dele é uma figura muito conhecida aqui em Teresina, ele é um dentista da Fundação Municipal de Saúde, o Marques, e parabéns ao Piauí pelo caso.
Quero parabenizar aqui, em nome do Nelson, o nosso cientista maior, professor, doutor Carlos Henrique Neri Costa. Carlos Henrique, cada dia mais, Nelson, se supera. Agora o sequenciamento do genoma e ontem o posicionamento dele nos jornais pedindo o isolamento social cada vez mais, pedindo que as pessoas não se aglomerem. Uma atitude louvável de um grande cidadão. A Covid-19 é uma realidade e ela agora se transformou, professor Pedro, naquele buraco solitário das estradas. Quando a gente sabe que tem uma estrada cortada, a gente já vai pensando, depois da Mangueira, no caso do Elmar, depois não sei de que, eu vou ter que ir devagar porque tem um buraco. Eu vou parar. Agora, quando você vai viajando e de repente se encontra um buraco solitário, é uma tragédia, né? A gente quer desviar, a gente quer. Então, o Covid está assim. Essa semana aqui no Itacó, e nós tivemos a sorte, Moisés, de nos posicionar, de não tratarmos Covid aqui no Itacó. Fomos tentados, a Secretaria de Saúde nos procurou, através do Ministério, nós pedimos que não nos penalizasse por nossa atitude, mas nós ficamos aqui a encaminhar os pacientes para os hospitais que tinham uma estrutura maior. Mas essa semana, 2 pacientes que vieram, um de Tutóia e outro de regeneração, com quadros bem diferentes, no final nós descobrimos que eles estavam com a Covid. Então a coisa não está resolvida, não. Muito pelo contrário. Está ainda, efervescendo. Quero parabenizar o nosso Luiz Ayrton, esse gigante que assumiu uma postura social com toda a rede feminina de combate ao câncer pelo Outubro Rosa. Esse ano completamente diferente, porque ele revelou, doutor Otto, que deixou de receber doações de 80%. Então, esse ano vai ser um Outubro Rosa bem diferente, mas ele vai manter a programação e nós vamos torcer por isso. Voltando ao nosso Dilson, eu quero dizer, Dilson, que no final da história apareceu 2 Almeida na minha lagoa, viu? Sobrinho do Manuel Almeida, o Leandro, que é filho da Fátima, casou com a minha filha Ilane, que é cardiologista, e o William, que é filho da Francisca, casou com a minha filha Patrícia. Então, no final da história, esse José Almeida, que não é o pai do Manuel Almeida, porque o pai do Manuel Almeida era José Almeida, que era de Altos, está aí me dando netos, já são 4 netinhos. E muito obrigado pela participação. Muito obrigado, doutor Itamar. Na verdade, não é o fim da história, é a continuação da história. Continuação da história, é verdade. Eu só queria pedir aqui, apelar ao professor Dilson, que fique atento aí, se houver algum problema de conexão, faça a intervenção e conduza a reunião, como o professor Fonseca fez em outros momentos. E a conexão do professor Fonseca está caindo também com muita frequência. Eu passo a palavra agora ao professor Moisés Reis, representante da Invicta Oeiras, na sessão de hoje da nossa academia. Bom dia, doutor Moisés. Bom dia, presidente. Bom dia, caríssimos confrades. Mais uma vez é um prazer conviver com tão gratíssimas figuras que são os colegas acadêmicos. Eu vou ser muito rápido, obedecendo os 3 minutos. Queria apenas fazer aqui alguns registros. O primeiro dele é com relação à crônica do confrade Jonatas Nunes, Navegar é Preciso. Uma grande crônica que merece todos os encômios. Parabéns a ele. Ele descreveu muito bem este momento que nós estamos vivendo, que é um momento agônico desta terrível pandemia. E, mais uma vez, parabenizar o grande poeta Elmar. Como ele sabe cantar as cidades. Elmar é imbatível, é inigualável. Noturno de Oeiras, para mim, é uma descrição mais perfeita da cidade. Ele agora, parabéns, Elmar. A sua veia de poeta realmente é muito forte. Participando da sessão?
Eu queria também fazer um comentário a respeito dessa recente conquista que o Piauí teve com a ascensão brevíssima, está chegando aí, do piauiense, o nosso Cássio Marques. O Cássio, eu tive a oportunidade de conviver com ele num curso de especialização em direito tributário. Ali, e faz anos isto, ali eu percebi, eu não o conhecia, mas ele é advogado ainda muito novo, mas eu percebi ali que se tratava de uma figura emblemática, muito curioso, e a curiosidade no ramo do conhecimento ela é fundamental. Quem não é curioso não aprende. E ali eu percebi o interesse do Cássio sobre o direito tributário principalmente. Depois convivi com ele aqui nos fóruns locais, é uma grande figura. Ele não chegou, nem vai chegar no STF sem os méritos que ele tem. Ele tem tudo para fazer um grande trabalho e o Piauí só tem aqui se orgulhar desse cidadão que engrandece o nosso Estado. E, por último, só dizer que logo mais eu vou ligar para o Valdeci. Olha, você está assumindo um compromisso de reerguer a fábrica de manteiga lá do município. Portanto, vou conversar com ele, vou dizer que o município merece, Campinas merece, e ele é uma pessoa muito objetiva. Se ele disser, vou fazer, já foi, o Elmar já deu uma notícia importante aí, que foi com relação a de que o imóvel pertence ao município. E isto aí é fundamental para que o SESC possa realmente prestar a assistência financeira que ele pode fazer. Como é que são esses registros, presidente? Muito obrigado, muito bom dia, bom final de semana para todos. Muito presidente, obrigado. Depois eu queria só fazer um pequeno adendo que eu não fiz porque eu não queria extrapolar os 3 minutos. Mas após... Tá certo. Perfeitamente, poeta. Eu também queria fazer... E convido a fazer uso da palavra o professor Jonatas, que não está aparecendo aqui no meu radar, mas liguei para ele agora e ele disse que está presente na sessão. Bom dia, professor Jonatas. Bom dia, colegas acadêmicos. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário sobre a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, né, para o Supremo Tribunal Federal, uma indicação já oficial. Quando eu vi isso, eu tive a minha atenção chamada, despertada, para o fato de que essa família Nunes no Piauí, e, aliás, eu vou mais longe, essa família Nunes no Brasil, alguém, não sei quando, haverá de dispor de algum tempo para se aprofundar nessa família. Mas aqui no caso do Piauí, é difícil você imaginar uma família que tenha tido, até hoje, a importância política dessa família Nunes. Do ponto de vista político. Não me refiro ao lado financeiro, ao lado mercado, nada. Mas do ponto de vista político, a família Nunes deu 6 governadores ao Estado, 5 aqui no Piauí e um parente, também Nunes, em Tocantins, o Moisés Nunes Avelino. Agora, tudo começou quando? Essa família Nunes, tudo era realmente no século XVIII, quando Portugal descobriu que realmente tinha que povoar o Brasil, vieram algumas pessoas consideradas de certa importância nessa família Nunes. Um deles, aqui que veio para o Piauí, de nome Pedro Pereira Nunes. Esse Pedro Pereira Nunes, colegas, teve alguns filhos, uns 5 ou 6 filhos, não se sabe ao certo, mas 2 deles se sobressaíram do ponto de vista político. José Joaquim Pereira Nunes e Joaquim Pereira Nunes. Joaquim Pereira Nunes
Petrônio Portela descende diretamente dele. Lucídio Portela Nunes também descende diretamente dele. Elvídio Nunes de Barros descende diretamente desse Joaquim Pereira Nunes. E também o Moisés Nunes Avelino, portanto, 4 governadores. E o outro irmão, o José Joaquim Pereira Nunes, dele descendem Tibério Barbosa Nunes e o Wilson Nunes Martins. Portanto, a gente indo atrás, na primeira metade do século XIX, esses 2 irmãos, cada um deu 3 governadores. O José Joaquim Pereira Nunes e o Joaquim Pereira Nunes. E agora, o Cássio Nunes Marques, com certeza, daqui a alguns anos, deverá ser presidente de um dos poderes da República, presidente do Supremo. Ora, nós tivemos na pessoa de Petrônio Portela Nunes, foi presidente do Poder Legislativo. E Petrônio só não foi presidente da República porque foi traído pela morte. Petrônio estava sendo preparado pelos militares, coincidindo com o término do período da ditadura, Petrônio seria o presidente da República. Portanto, os Nunes, esses Nunes que saíram a partir desses 2 nomes, vou repetir, José Joaquim Pereira Nunes e Joaquim Pereira Nunes, até nos nomes, esses 2 homens da família Nunes se projetaram politicamente de uma forma impressionante. Aliás, eu vou mais longe, alguém há de escrever a história dos Pereira Nunes. Me lembro, na década de 60 e 40 e 70, no Rio de Janeiro, olhando na época de eleição, ali no bairro da Tijuca, Grajaú, aqueles cartazes, como eu olhava um deles, Adão Pereira Nunes, na cara do meu pai, eu digo, mas não pode. A cara do meu irmão, do Eli da Rocha Nunes. Então, eu tive contato depois com pessoas desses Pereira Nunes, do estado do Rio, e tive contato também com os Pereira Nunes do Rio Grande do Sul. É preciso que alguém, amanhã ou depois, algum piauiense, se dê esse trabalho de ver no século XVIII esse grupo de Nunes que vieram aqui para o Brasil, principalmente o grupo dos Pereira Nunes, dos que vieram, como falei no início, de Pedro Pereira Nunes. Era esse depoimento que eu queria gostar aqui, de dizer para mostrar aqui. O Cássio Nunes, por exemplo, Cássio Nunes Marques, descende diretamente do José Joaquim Pereira Nunes. Esse esclarecimento que eu gostaria de prestar aqui para o acadêmico. Obrigado, professor Jonatas Nunes, pela contribuição que traz aí com esta aula aí sobre genealogia de umas famílias importantes do Piauí, que é a família Nunes. E lá em Oeiras, inclusive, o doutor Moisés deve conhecer, tem uma máxima na área da política que dizem que quando o Nunes vem no meio do nome, esses são os mais astutos. Wilson Nunes Martins, Nunes Marques, e por aí vai. O doutor Moisés deve conhecer. Jonatas de Barros Nunes, aí já fica mais moderada. Obrigado, professor Jonatas. Poeta Elmar, conclua aí o seu pensamento, que foi, como diria o nosso professor Pereirinha, abruptamente interrompido. Não, eu só queria dizer que o Carlos Ruben me mandou uma documentação pela qual fica provado que o imóvel pertence realmente ao município de Campinas do Piauí. E eu já repassei todo esse material, todas essas informações ao nosso Valdeci. E o Valdeci já me repetiu por várias vezes que basta um simples contrato de cessão de direito real de uso para a Fé Comércio, que ele fará a restauração da obra. Então, o que
precisamos é que o prefeito registre o imóvel, porque os documentos para isso ele já tem, só falta discriminar, individualizar, e passe isto para o Valdeci, porque o Valdeci disse, farei a restauração. E, até agora, a palavra do Valdeci, para mim, tem sido positiva. Ainda não vi nada que ele prometesse e não cumprisse. De modo que eu boto fé na palavra do nosso confrade. E, pelo que eu estou sentindo, basta apenas que o prefeito se interesse. Se o prefeito se interessar, não só o prédio será restaurado, como ainda provavelmente terá serviços prestados pela nossa Fé Comércio, seja pelo Senac, pelo Sesc. Então, mãos à obra, meus confrades, ajudemos todos. Obrigado. Isso mesmo, poeta Elmar. Isso é importante que o prefeito tome as providências dele lá. Estivemos lá em Campinas, naquela expedição organizada pelo desembargador Carlos Brandão, em janeiro de 2018 ou 2019, não lembro bem. Eu sei que, inclusive, o poeta Elmar esteve presente, o poeta Reginaldo, o historiador Reginaldo, me lembro bem desses da academia. E vimos lá a situação do prédio em situação muito preocupante, já quase desmoronando e necessitando de uma intervenção urgente. Eu queria saber se o professor Fonseca retornou, a conexão dele está caindo sempre, se ele retornou e se queria também se pronunciar. Eu acho que o professor Fonseca não conseguiu se reconectar. Eu consulto aos acadêmicos se tem mais alguma fala no encerramento da discussão. Gostaria de fazer um pouco uso da palavra? Não, professor Plínio, fique à vontade. Eu gostaria, Zósimo, de fazer um acréscimo ao pronunciamento do Jonatas. Há poucos meses faleceu em Teresina um velho amigo nosso, pessoa distinta, espetacular, de nome Eloy Portela Nunes, irmão do senador e do ex-governador Lucídio Portela. Eu vou apenas narrar um pequeno episódio ligado à vida de Eloy aqui em Brasília. Ele, das andanças por aí, no começo de vida, poucos anos depois de formado, ele veio a Brasília e uma empresa, uma construtora, fez um concurso de engenheiro, para engenheiro, preenchimento de vaga. E ele se candidatou sem dizer não, e foi escolhido para trabalhar na empresa. Passados uns meses, ele estava construindo um edifício muito bonito que tem aqui na L2, da Embaixada da Inglaterra, quando um dos diretores da empresa chega e olha o nome dele ali, diz Eloy Portela Nunes. E ele pergunta, você por acaso tem alguma ligação, algum parentesco com o senador Petrônio Portela? Ele disse, sou irmão. Disse, mas como é que você postula um cargo na nossa empresa e não se apresenta como irmão do senador? Ele disse, não, o candidato, eu era o candidato. E eu gostaria de ter sido escolhido pelo meu valor pessoal e não pelo nome de família. Quer dizer, ele disse isso tranquilamente e não espalhou para ninguém. Poucas pessoas vieram a saber disso, como eu sabia, né, e alguns piauienses. Esse era também, Jonatas, um dos membros da família Nunes, uma figura notável na sua aparente simplicidade. Eloy Portela Nunes. Só isso. Figura notável. Gostaria de fazer Presidente, gostaria só de fazer um pequeno acréscimo aqui ao Pedro, ao comentário do colega Pedro Ribeiro. É o seguinte, o nosso parente próximo, Petrônio Portela Nunes, por razões, talvez, de natureza política, ele não gostava muito de se chamar Petrônio Portela Nunes. Era só Petrônio Portela. Houve alguns envolvimentos, inclusive da minha pessoa, logo quando eu fui reformado no Exército, logo depois da implantação da ditadura, eu, inclusive, fiquei preso 8 dias. Agora, naquele tempo era assim, a confusão era tão grande que, por exemplo, do Exército se prendia, tinha que ser levado oficial para a Aeronáutica ou para a Marinha. Então, eu fui levado para o quartel da 3ª Zona Aérea, da Aeronáutica.
A pessoa que apareceu lá para conversar comigo, para que eu prestasse esclarecimento, era um oficial da Marinha, né? Mas quando viu meu nome, Jonatas de Barros Nunes, lá pelas tantas ele foi logo perguntando: você é o quê do almirante Adalberto de Barros Nunes? Eu agi um pouco politicamente, assim entendi. Eu disse: não, o parentesco é muito longe. Eu não queria dizer nem que era e nem que não era. Se eu dissesse que não era, estava dando margem a ele para ser mais agressivo comigo. Se eu dissesse que era, estava mentindo assim, porque o parentesco é longe, né? Parentesco, vamos dizer assim, por cima da serra, né? Então, eu, na verdade, fui perguntado no inquérito que envolvimento, como era a minha ligação com Petrônio Portela. Eu não tinha ligação nenhuma com Petrônio. Mas eles queriam mostrar que tinha uma ligação entre a minha pessoa e a do Petrônio. Eu nunca tive nada. Petrônio tinha inimigos fortíssimos dentro do Exército. O Marechal Costa Silva, quando era presidente, na sessão do Conselho de Segurança Nacional de 19 de março de 1967, o processo, dos primeiros processos de cassação era do senador Petrônio Portela, que, por sinal, na hora, o presidente Costa e Silva resolveu arquivar. E, por sinal, nessa mesma reunião, estava um outro senador daqui do Piauí, proposto para ser cassado. E o Costa e Silva, na hora de dar o parecer se cassava ou não, disse: mas, senhores ministros, esse senador, segundo me consta, está com o pé na sepultura. Era o senador, se não me engano, Sigefredo Pacheco. Esse homem está com o pé na sepultura. Então, eu proponho que vá esse processo. Só que o senador Sigefredo Pacheco viveu mais uns 10 anos e o Costa e Silva, alguns meses depois, teve um derrame. Né? Então, a vida é assim. Né? Então, esse depoimento que eu queria falar. Esse episódio, inclusive, professor Jonas, ele está, não sei se já leram, na biografia do presidente Castelo Branco, que foi relançada agora, acho que é a 3ª edição, do Lira Neto, o jornalista Lira Neto. Ele traz a biografia do Marechal Castelo Branco, que era conterrâneo dele, lá do Ceará, e tem esse episódio aí que o senhor está relatando da cassação, de várias cassações, não é? Antes do presidente Castelo Branco assumir, a comissão fez a limpeza da área, cassou vários mandatos de vários políticos em vários estados. E o senador Petrônio teve algumas vezes nessa lista. Escapou milagrosamente de ser cassado e de ter ali interrompido a trajetória dele, que foi, afinal, muito brilhante. Professor Plínio, bom dia. Bom dia, caro presidente Zósimo, bom dia, prezados confrades, prezadas confreiras. É uma satisfação participar de mais essa reunião da nossa APL, Casa do Cid Freitas, onde a gente pode compartilhar assuntos de literatura, de cultura geral. E nessa data de hoje, eu também me associaria aos caros confrades anteriores, como piauiense, como egresso também da Universidade Federal do Piauí, como professor titular da Federal do Piauí, instituição essa que o magistrado, o ilustre magistrado Cássio Nunes, também se formou pela nossa Universidade Federal do Piauí. Então, eu considero que realmente é um momento histórico para o Piauí, histórico para a instituição UF, histórico para a OAB em ter um representante na Suprema Corte Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, onde a ser oficializado, né, a ser tomado posse, esse ilustre magistrado federal, que é o vice-presidente TRF1, Cássio Nunes. Então, a gente, como piauiense, se sente honrado com essa importante data a ser concretizada, a ser oficializada em breve, com a participação do
de um piauiense, como o 5º piauiense na história do Supremo Tribunal Federal a representá-lo. Então, é uma Suprema Corte que realmente brasileira, que poucos têm o privilégio, né, e têm acesso a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, me compartilho aqui com os confrades anteriores e encampar, né, parabenizar, seja essa instituição possa até emitir uma correspondência ao magistrado, né, da nossa satisfação em tê-lo como representante digno do Piauí no Supremo Tribunal Federal. E ontem foi o Dia Mundial do Sorriso, né? Nós estamos num período de pandemia, né, secular, histórico, onde poucos motivos nós temos para sorrir, né, mais até para chorar. Entretanto, o sorriso tem mostrado para a humanidade, a expressão do sorriso, ou do riso, tem mostrado que realmente é uma expressão que nos realmente diz que quem sorri mais até faz bem à alma e ao coração e ao cérebro. E essa data ela foi criada a pedido do desenhista americano Ravenbaugh, 1921-2001, autor do Círculo Amarelo Sorridente, que se tornou ícone mundial. Ela é comemorada pela primeira vez em 1999 e, na verdade, pela primeira sexta-feira de outubro, que caiu, na verdade, ontem, dia 2. Eu queria encerrar minhas poucas palavras desejando um bom dia com a manutenção ou restauração de sorriso, riso, gengival saudável. Um abraço a todos. Obrigado, professor Plínio, pela sua participação. E vamos seguir aí o seu conselho e também o que dizia a canção do saudoso Evaldo Braga. Sorria, sorria. Professor Fonseca Neto, a sua ligação, a sua conexão está caindo. Eu lhe pergunto se querido confrade quer fazer uso da palavra, encerramento desta sessão. Zósimo, eu queria falar... Não, apenas reforçar que bom dia, um bom fim de semana para todos os confrades. Ficou bem assim, intermitente na minha participação, mas ouvi muita coisa, consegui anotar. Tá? Vou completar ouvindo a gravação. Tá? Minha saudação final a todos. Depois o confrade pode completar ouvindo a gravação também. Essa sessão está sendo gravada. Doutor Itamar, o senhor tinha aí alguma acréscimo a fazer? É rápido. Elmar, eu escrevi alguma coisa dizendo que a Teresina que eu conheci no final da década de 50, hoje é uma cidade envelhecida. Eu acho que todo mundo concorda. O centro comercial está totalmente deteriorado, quer dizer, numa rapidez enorme, uma cidade muda completamente o seu perfil. Houve o quê? Um desmonte, né, na cidade, um desmonte nos grandes prédios, e pensavam que fazendo estacionamento ali no Correio ia virar um grande comércio. Foram enganados, porque tudo passou para o outro lado do rio. Então, agora eu fui convidado como presidente da Academia de Medicina para participar de uma reunião, Plínio, acho que dia 5 ou 6, no Sindicato dos Médicos. E eu tinha que fazer 3 perguntas para serem respondidas por os candidatos. E eu perguntei: o que vocês, se eleitos forem,
farão com o Centro Histórico de Teresina? Uma pergunta que não quer calar, porque Teresina realmente está envelhecida e nós precisamos de Valdecis para poder tomar de conta também daquele centro comercial. É lamentável que uma cidade como Teresina, uma cidade nova, 169 anos, esteja completamente desfigurada. São raros os prédios, o Karnak, aquela coisa maravilhosa, mas não tem mais nada. A cidade não são candidatos de Teresina. O Centro Histórico de Teresina está completamente entregue. Bom, problema aí na conexão do Dr. Itamar, mas deu para entender o pensamento dele e a preocupação dele com a situação do Centro de Teresina, que precisa ser revitalizado o quanto antes. Eu agradeço a participação de todos, desejo um bom final de semana para cada um, com suas famílias, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mas, colega Fonseca, está me ouvindo? Colega Fonseca? Estou ouvindo, Jonas. Eu estava pensando aqui, Fonseca. Oi? Essa família Nunes, do Piauí, que veio para aqui há mais de 200 anos. Jonathan. Está ouvindo, Fonseca? Sim. Essa família ela não teve muito sucesso no que toca vamos dizer, a carreira militar. Na época da Guerra do Paraguai, um primo nosso agora foi convocado para a guerra, organizou uma companhia. Ela estava comentando que a família Pereira Nunes nunca teve muita vocação e muito sucesso no que toca à vida militar, à carreira militar, né? Está ouvindo? Está ouvindo? Então, teve um primo nosso, parente nosso, na época da Guerra do Paraguai, ele foi convocado e recebeu a ordem para organizar uma companhia. Essa companhia saiu ele morava na região onde é hoje Itaueira, trouxe esses homens em lombo de burro até Teresina. Aqui em Teresina, eles foram colocados num vapor. Esse vapor foi até Parnaíba. Lá em Parnaíba, eles entraram no navio, foram para o Rio de Janeiro, passaram 2 meses treinando para a guerra, antes de ir para o campo de batalha do Paraguai. E no dia da despedida, no Cais do Porto, no Rio de Janeiro, houve um fato impressionante.
esse parente nosso, no posto de capitão, o capitão Cassiano Pereira Nunes, na hora da despedida, ele informa, segundo consta, até o imperador foi no dia para despedir das tropas, ele teve um ataque fulminante, caiu na hora, caiu duro no chão, em frente da tropa. Isso foi uma comoção geral, né? Então, os Nunes nunca tiveram assim, muito sucesso no que toca à carreira militar, né? É esse comentário que eu gostaria de fazer no momento em que a gente vê o Cássio Nunes Marques entrando no Supremo Tribunal Federal, né? Comandante Plínio, vou me despedir. Até a próxima semana. Deixar de participar, despedir. Hoje também é o Dia Mundial do Cirurgião Dentista. Gostaria de registrar esse registro final. Então, um bom dia, com saúde e paz a todos. Prazer renovado. Vou comentar com a minha filha Ingrid, se ela está lembrando disso, né? Vou comentar com a doutora Ingrid, se ela está lembrando disso. Transmita o nosso abraço a ela. Tá certo. Um grande abraço, Plínio. Um grande abraço. Até logo. Um prazer renovado. Um grande abraço. Bom dia.